muitos medicamentos causam dependência. Embora esses medicamentos eles sejam amplamente utilizados para tratar várias doenças, é importante a gente ter conhecimento sobre essa complicação para tentar evitar ela, caso ela comece a aparecer durante o seu tratamento. Então, se você se preocupa com o seu corpo e quer saber sobre os medicamentos que podem causar dependência, fica até o final do vídeo. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não quiser perder nenhum vídeo dele, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu curtir e no final do vídeo deixa o seu comentário dizendo o que você achou sobre esse vídeo. A primeira classe de medicamentos que a gente tem para comentar aqui são os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, ou BDZ, como a gente ali na medicina costuma utilizar como sigla, né? Eles são medicamentos que são utilizados em algumas doenças que têm relação com a nossa psicologia, ou seja, medicamentos psiquiátricos. Esses medicamentos eles podem tratar tanto quadros de ansiedade quanto quadros de depressão. Eles são inclusive medicamentos muito bons para tratar quadros agudos. Então o paciente ele vai parar ali na urgência do hospital com uma crise de ansiedade, então ele está com uma crise de pânico, uma crise de ansiedade generalizada, por exemplo, ou um paciente que está com toque e esse toque se agravou muito intensamente nas últimas horas. Então a gente pode usar benzodiazepínico nesse paciente. O problema é no uso crônico de benzodiazepínico. Se o paciente recebeu benzodiazepínico para tratar cronicamente o seu quadro, aí nós temos um problema. E por que nós temos um problema nesse caso? Porque eles vão causar cada vez mais uma dependência no organismo. Isso significa que você não consegue mais ficar sem o fármaco, sem esse remédio. Parece que o seu corpo ele não funciona bem mais sem o remédio e, inclusive, enquanto você está tomando o remédio, você percebe que tem efeito colateral. Então é uma faquinha de dois gumes. Você melhora da sua doença, ao mesmo tempo você tem efeitos colaterais e quando você quer largar é muito difícil. Inclusive, a gente tem que fazer um desmame dos benzodiazepínicos. O que significa? Que a gente vai tirando gradualmente esse medicamento. Eu recebi para tomar benzodiazepínico por 2 semanas, então eu não vou tomar. Não faça isso. Se você receber um medicamento como os benzodiazepínicos, junto com os medicamentos antidepressivos, como por exemplo a sertralina, isso é um tratamento muito bom, sabia? Quando você recebe um medicamento para depressão, né, como os inibidores da recaptação de serotonina, um exemplo a sertralina, e junto você recebe um benzodiazepínico, isso é muito bom, porque a sertralina ela demoraria muito para fazer efeito. Imagina uma pessoa com depressão ali 1 semana esperando o remédio fazer efeito. Existe risco da pessoa, né, acontecer alguma coisa com ela, dela cometer alguma coisa contra a própria vida. Mas a gente já dá junto um benzodiazepínico para potencializar o efeito e dar um efeito inicial rápido para esse paciente. Então, às vezes, a gente dá ali por 2, 3 semanas um benzodiazepínico em doses que vão aumentando e depois a gente vai reduzindo a dose até tirar totalmente o benzodiazepínico do paciente e manter o paciente só com o antidepressivo dele. E como eu comentei no início, os benzodiazepínicos, eles são um grupo de medicamentos, pessoal. Então a gente tem ali o diazepam, o clorodiazepóxido, o midazolam, o clonazepam, enfim, uma série de medicamentos. Se você quiser ver a lista completa desses medicamentos, vai estar aparecendo uma tabelinha ali para vocês na tela. Vocês podem conferir se algum desses medicamentos você consome para saber se ele é um benzodiazepínico. Outro tipo de medicamento aqui que a gente pode citar como um medicamento que vicia são os opioides. Inclusive, eles recebem esse nome porque eles são derivados do ópio, né, que inclusive é uma droga. Os opioides, pessoal, eles têm um efeito muito importante relaxante e também analgésico, eles potencializam inclusive muitos analgésicos. Normalmente a gente não dá opioide corriqueiramente. Não é uma pessoa ali que está com dor de garganta ou então machucou ali o pé, a unha está encravada, que a gente vai dar um opioide. Normalmente a gente dá um anti-inflamatório. Então a gente costuma dar ali um paracetamol, um ibuprofeno, né, que são medicamentos anti-inflamatórios e o paracetamol, por exemplo, é analgésico para justamente diminuir aquela inflamação da unha encravada, parar de doer, de poder fazer o efeito analgésico do paracetamol. No entanto, em algumas condições a gente precisa passar um medicamento um pouquinho mais forte. Por exemplo, o paciente teve algum tipo de fratura, né? Ele quebrou algum osso. E aí depois, já que a gente fez a cirurgia para restaurar isso aí, né, para poder fixar aquele osso, a gente pode passar um paracetamol com codeína, por exemplo. A codeína é um tipo de opioide. Só que existem alguns pacientes que eles podem viciar no opioide. Eles tomam um opioide mais do que deveriam, eles sentem ali uma sensação boa do opioide, né? A codeína, inclusive, é um dos mais fraquinhos ali. E aí, por culpa desse efeito bom, relaxante que ele dá no corpo, tem muito paciente que vicia. Então, se você consome algum tipo de opioide, saiba que ele traz
malefícios para o seu organismo, não é apenas o vício, tá bom? Eu vou deixar uma lista aparecendo aqui de medicamentos opioides para você ficar de olho nela e poder dizer se você tá ou não tomando algum deles. Se você percebeu que tá tomando e tá sentindo esse negócio de vício, parece que você não consegue largar esse medicamento, corre para o seu médico para ele poder te ajudar. Outros medicamentos aqui da lista são os estimulantes. Pessoal, os estimulantes normalmente são medicamentos que se utilizam para tratar o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses medicamentos, eles são uma dor de cabeça, principalmente para jovens adultos. Eu sou, além de médico, professor universitário, inclusive sempre aparece ali na descrição na hora que eu vou me apresentar, né? E um problema que aflige ali muitos universitários é que eles começam a se viciar nesse medicamento e eles não percebem. E eu sempre bato na tecla com os meus alunos para não tentar consumir esse tipo de coisa que é besteira, eles não entendem. Você provavelmente, se for jovem, já ouviu falar da bendita Ritalina. A Ritalina é um medicamento que virou um problema hoje em dia, porque ela é para tratar uma doença, que é o déficit de atenção, mas os pacientes consomem ela achando que é um medicamento para estudar. Não, porque ele melhora a sua atenção, você começa a aprender mais fácil. E aí muitas vezes o problema não tá que o cara tem déficit de atenção, ele tá tomando esse remédio porque ele não consegue prestar atenção no que ele tá estudando, porque ele não solta o celular, ou porque ele não para de conversar com um amigo, ele fica estudando ouvindo música alta. Então tem vários problemas ali no meio e ele acha que tomando remédio isso vai resolver. Qual que é o problema disso? Apesar do medicamento ajudar no início, parece que você realmente consegue focar melhor, você consegue fazer suas coisas com maior velocidade na hora de estudar. O problema é que você começa com um comprimido. Quando você vai ver, daqui a 3 anos na universidade, você já está tomando 5 comprimidos de uma vez, quase 4 comprimidos, e você não está tendo o mesmo efeito. E aí você para de tomar, parece que você vira ali uma tábua. Você não absorve nada, você não consegue entender direito o conteúdo, você não consegue focar, porque o seu corpo está viciado naquela substância. Para o seu cérebro funcionar, ele está dependendo da Ritalina. Então, se você tá ali começando a tomar Ritalina, para com seu vício agora. Isso só vai trazer malefício. Quer estudar de verdade? Me escuta, porque eu sou professor e eu sei como isso funciona. Larga telefone, se alimenta bem, tem uma boa noite de sono todas as noites depois de estudar e principalmente na noite pré-prova. Você vai perceber que seu desempenho na prova, nas avaliações, vai ser muito melhor. Outro medicamento que a gente tem para citar aqui no vídeo é o Zolpidem. O Zolpidem é um medicamento que a gente costuma passar para os pacientes que sofrem de insônia. Apesar do Zolpidem ele ser um dos melhores medicamentos ali que a gente tem desse grupo de remédios para insônia, o Zolpidem ele ainda consegue causar essa dependência. Então o paciente ele tá ali com insônia, ele toma Zolpidem para tentar dormir, dorme muito bem, mas aí ele tenta parar de tomar e parece que ele não consegue dormir de novo. E aí a gente tem que fazer aquilo que a gente falou, tentar fazer um desmame, tirar gradualmente esse medicamento para o paciente poder voltar a ter uma boa noite de sono. Então, se o seu caso é de Zolpidem, lembra, começou a tomar faz pouco tempo, tenta aos poucos ir diminuindo e seguir algumas dicas sobre insônia que eu passei aqui no canal também. Faça ali o que eu sempre falo sobre a higienização do sono, tenta ir para alguns medicamentos naturais para te ajudarem a você dormir melhor. Outro medicamento que a gente tem aqui na nossa lista é o metilfenidato. Pessoal, o metilfenidato ele é utilizado também para tratar o déficit de atenção muitas vezes. E assim como a Ritalina que a gente citou, o metilfenidato ele também consegue causar aquela dependência do paciente e parece que sem o medicamento ele não consegue render direito se é um paciente que não tem déficit de atenção. Perceba bem, quem sofre de déficit de atenção normalmente precisa sempre do medicamento, né? Ele precisa daquele medicamento para ele render bem, porque ele realmente tem a doença diagnosticada e uma mosca faz ele perder a atenção. Volto a ressaltar, hoje nós temos muitos jovens que perdem a atenção facilmente porque eles estão no celular. Não é o teu caso, tá? Se você ali tá com o celular do lado e você não consegue estudar porque o Instagram é mais legal, isso não é déficit de atenção. Realmente, até para mim que sou médico. Você acha que ficar no Instagram ou ler um livro de 100 páginas sobre o cérebro, qual que é mais divertido? Ficar no Instagram. Só que eu tenho que estudar neurologia, então eu tenho que pegar o meu livro. Então, déficit de atenção tem que passar por diagnóstico psiquiátrico. Eu sempre bato nessa tecla, pessoal, porque hoje em dia muitas doenças mentais elas foram romantizadas. É muito bonito falar, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho déficit de atenção. Tem muita gente que acha bonito, principalmente adolescente. Então não é assim, você tem que passar por um médico para poder ser diagnosticado. Se você consome algum desses medicamentos listados aqui no vídeo, você percebeu que o seu corpo está tendo essa ansiedade, tentando largar o medicamento, que é o que isso sempre acontece. A minha
minha dica é de você tentar procurar o seu médico que te prescreveu esse medicamento e tentar conversar com ele, falar, doutor, eu tô me sentindo melhor do meu quadro, eu queria tentar deixar o medicamento porque eu não quero viver à base de pílula, à base de remédio, o que a gente pode fazer? Eu tenho certeza que ele vai te ajudar a você poder tirar gradualmente esse medicamento. E outro, se você começou a tomar esse remédio sem indicação médica e agora você não consegue largar, faz a mesma coisa. Porque uma das coisas que mais aparece aqui na internet, e isso acontece em consultório também, tá? Pessoas comentando que estão tomando remédio da mãe, o remédio da irmã, o remédio do vizinho, o remédio do pai. Isso é muito errado, porque o remédio ele vai trazer consequência para sua vida. O mesmo remédio que funciona na outra pessoa não funciona em você. Então, cuidado com isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixe seu comentário ali embaixo, que é muito importante aqui pro canal, e deixe se curtir. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo ali no WhatsApp, manda ali para as pessoas com quem você se importa, que eu tenho certeza que vai ajudar elas. Antes de ir embora, eu vou deixar recomendado 2 vídeos para vocês aqui, pessoal. Um vídeo onde eu comentei sobre essas dicas para poder dormir melhor. E em outro vídeo eu comentei sobre probleminhas ali no coração. Fica de olho nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!